Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Cláudio, para quem não me conhece. Eu sou empreendedor, né? Sou dono da Azimuth, uma empresa que está no mercado há 15 anos. A minha profissão, uma formação técnica, né? Eu sou desenvolvedor, né, de sistema, e minha empresa, a Azimuth, há 15 anos, ela desenvolve projetos para a internet, sites, sistemas, né? Também já tive mais ativa a parte de identidade visual, enfim, né? Alguns projetos, né, personalizados. Eu, como pessoa, né, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por relacionamento, gosto de me entregar a cada projeto, né? Até o momento, né, até de repente início desse ano, de 2015, eu, como responsável pela Azimuth, eu segui o caminho de poder fazer com que cada projeto que a gente desenvolvesse fosse personalizado. Não vou me estender muito, eu gostaria, não quero, né? Primeiramente, desculpa, esse é meu primeiro vídeo, tá? De repente algumas falhas, enfim, né? Como diz aí o Érico Rocha, que é uma das pessoas que eu sigo, né? Feito é melhor que perfeito. E pretendo pelo menos iniciar com este vídeo e farei outros. Provavelmente venha fazer aí um vídeo só para contar da história da Azimuth, que eu acho que é uma história bacana, né? Ou seja, aí de como ela nasceu, né? De como está até o momento. Mas assim, conforme vem falando, até o início, né, praticamente desse ano, eu, como responsável pela Azimuth, venho aí fomentando, né, o mercado aí de internet, né, de projetos de internet, com todo um carinho, todo um cuidado que eu sempre tive. Já há algum tempo eu tenho parceiros, né, dos quais eu sempre busco, tá, que me incentivam a fazer produtos, né, produto mesmo digital. E, enfim, foi um meio que eu nunca quis buscar, até porque eu acho que, assim, eu adoro a questão do relacionamento com as pessoas, né? Adoro chegar para um cliente novo, de um segmento que eu conheça ou que eu não conheça, e saber das necessidades dele, poder propor a ele, né, um projeto, né, que de repente que vem aí a trazer o resultado que ele almeja. E a diferencial dos projetos que a gente vem desenvolvendo na Azimuth é que, assim, todos os nossos projetos, como eu digo desde o início da Azimuth, né, não são os projetos mais bonitos, né, mas sim são os que mais a gente possa mensurar, né, resultados de dados estatísticos, né? E assim, é o que eu venho fazendo ao longo de alguns anos, tá? Desde 2004 eu venho colocando aí um perfil diferenciado, né, no que a gente vem desenvolvendo. Os nossos clientes têm total liberdade de fazer qualquer tipo de atualização, né, em seus projetos. Ele também pode tá mencionando aí, né, quais foram os resultados, né, que cada campanha, de repente, que ele viesse a criar dentro do seu projeto pudesse ter tido. E é isso. Isso é que eu gosto de fazer. Eu gosto de parar com o meu cliente, com as pessoas, e conversar a respeito, saber delas, enfim, o máximo possível. Eu, como pessoa, sou um grande ouvinte, né, e me considero um grande ouvinte e sempre um interpretador, né? Interpreto cada vírgula que ouço, né? Interpreto, trago para o meu mundo, né? Aplico, passo à frente, passo adiante, tá? E assim, importando um pouco, né? Eu agora que eu digo, já há algum tempo, desde de repente há uns 2 anos atrás, eu venho querendo mudar, né? E fazer, né? Não que esse formato, né, de relacionamento com o mercado
com os clientes, de fazer projetos personalizados, né, onde eu possa estar ali colocando ali um pouco do meu know-how, um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo, até mesmo de outros projetos, de outras pessoas, de parceiros, de fornecedores, da minha rede de relacionamento pessoal, né, enfim, não que isso não me satisfaça, né, mas eu tenho um negócio, sabe, realmente que mexe com o meu coração, que me faz mover com mais emoção, sabe, que é o pessoal, né, que é o pessoal, é o lidar com pessoas mesmo, é poder ver o quanto de repente você pode atingir, né, de uma forma positiva, né, você pode acrescentar de uma forma positiva, impactar de uma forma positiva as pessoas. E desde então, né, desde o ano passado, tá, provavelmente desde 2014, né, após eu ter feito o Empretec, que foi em 2013, né, o Empretec, para quem não sabe, é um seminário, né, passado pelo Sebrae, enfim, excelente. Para quem não conhece, vale a pena participar, vale a pena saber, né, do que se trata. É um seminário onde busca tratar, né, o comportamento do empreendedor. E assim, é um negócio que serve para a diretora, né? Mas enfim, desde então eu resolvi, sabe, atender, né, aí ao que alguns parceiros, né, parceiros de negócio mesmo, sabe, comentam e me sugerem a tempo, né, que é desenvolver produtos. Mas assim, aí vem a questão, eu nunca quis desenvolver produtos porque eu gosto do atendimento personalizado, eu gosto de poder falar com o meu cliente sobre qual é a necessidade dele, e assim, em momento algum, para quem me conhece, pode perguntar quaisquer dos meus clientes, eu cito uma palavra técnica em minhas reuniões, né, para poder apanhar a informação, enfim, em momento nenhum. E geralmente eu busco falar, né, a linguagem que ele mesmo entende, né, seja a linguagem dele que ele entenda. Então, assim, eu consigo alcançar uma plena satisfação nesse relacionamento de prestador de serviço com o cliente que está contratando o meu serviço. Mas aí vem a questão, produtos, né? Você pega aí produtos, aí me vem assim, que veio agora de estalo, pegamos aí produtos aí de telefonia celular, por exemplo, onde você não recebe, a não ser que seja uma pesquisa de mercado, onde você não recebe um telefonema, você não, enfim, você é só mais um, né, no meio de tantos. É algo que eu não busco, que eu não gostaria de fazer. Mas assim, unindo, né? Unindo a questão, sabe, do social, que eu gosto do relacionamento de pessoas, eu resolvi desde então, né, desde final de 2013, ou seja, iniciar 2014, isso já estamos indo aí praticamente para 2 anos, né, o segmento de produtos da Azimut. Tá, ok, produtos da Azimut, mas como assim, né? Tá, como é que eu vou unir o que me agrada fazer com uma quantidade enorme de pessoas que usam do meu serviço e essas das quais eu não vou ter essa interatividade de poder contar uma história, de ouvir a sua história, né? Como é que faz isso, né? E então, assim, eu comecei e estou iniciando aí, de repente, uma outra fase, né, da Azimut no mercado, tá? Fazendo o que realmente eu quero fazer, né? É o que o meu coração sempre pediu, assim, de me relacionar com as pessoas e poder no formato que eu puder, né, dar-lhes o melhor, adicionar, né? E, enfim, poder fazer o melhor que puder, né?
Eu acho que assim, a minha empresa é uma empresa que está 15 anos de mercado, não é uma empresa grande, tá? Mas assim como eu já tive um porte um pouco maior, mas atualmente não é uma empresa grande, mas assim eu quero sim continuar colocando nos meus, até agora, iniciando agora, produtos o melhor que eu puder em relação ao diferencial. Tá? E assim, eu estou gravando esse primeiro vídeo com a seguinte questionamento. A era é digital, né? E você, quem é? Tá? E eu busco, dentro dessa campanha, sabe, trazer um pouco mais das pessoas, né? Fazer com que as pessoas falem um pouco mais, sabe, de quem ela é como pessoa, né? Quais são as suas atitudes, quais são os seus atos, né? E não deixem de repente, né, que seu perfil seja formado através das fotos que elas postam em suas redes sociais, através de uma mensagem ou outra trocada dentro de um grupo, onde de repente, pelos dias de hoje, né, se existe uma outra forma de escrever, tá? Então eu gostaria de incentivar as pessoas, né, a falarem um pouco mais delas, né? E enfim, a Nova Azimuth que está sendo lançada, né, se relançando ao mercado, vem com esse propósito. E dentro, né, da questão desse primeiro vídeo, tá, a era é digital, e você quem é? Eu estou até lançando, né, um produto agora, né, nesse final de ano, assim como sempre, é um serviço que eu sempre fiz, sempre prestei aos meus clientes, já pelo menos há uns 5, 6 anos, tá? Mas dessa vez eu vim lançando como um produto e assim, incentivando o relacionamento das pessoas, sabe? Não somente a troca de um e-mail, não somente o envio de uma palavra, sabe, de uma mensagem de felicitação, não. Eu estou querendo mais do que isso, eu estou querendo proporcionar, né, às pessoas um pouco mais. Eu estou querendo proporcionar às pessoas, sabe, que sejam sinceras, que sejam autênticas, né, que possam realmente passar uma mensagem, né, e no formato adequado, mais adequado, às pessoas que lhe convierem. E sim, utilizando aí, né, dos aparatos digitais, né, de telefonia, de internet, enfim, de comunicação digital como um todo. Então, dentro desse questionamento, a era é digital e você quem é? Eu diria o seguinte, é de meu conhecimento, né, possa não ser do seu, porque de repente o seu segmento, né, a sua área de atuação é outra, mas enfim, é de minha informação que, por exemplo, hoje nós temos aí a cada 10 acessos à internet, 8 são feitos através de dispositivos móveis, em particular smartphones. Hoje eu tenho aí informação de que praticamente hoje a cada 3 pessoas, né, digamos aí de 14 aos seus 50, 60 anos, praticamente 2 estão conectadas, possuem seu telefone como meio de comunicação, né? E como eu mesmo postei, se você ainda não teve ainda acesso, né, a mensagem que eu deixei sobre esse questionamento, né, o que eu deixei diz até o seguinte, né? Hoje, possivelmente, é mais fácil as pessoas caminharem nas ruas, ou então entrar no elevador, ou, enfim, parar, estar almoçando, ou estar tomando um chope, ou estar batendo papo com os próprios amigos, que é a coisa mais difícil que tem, e perceber que um ou outro usa um aparelho de última geração, que um ou outro está usando um gadget diferente, e a informação que geralmente,
o assunto que geralmente gera em torno é sobre aplicativo, sobre o que fulano usa, o que deixa de usar, fugindo disso aí, como é que foi o futebol e como é que foi a novela e por aí vai. Então, enfim, sobre a era digital, né, realmente, eu não tenho certeza que hoje, tá, nós vivemos em um outro mundo. Tá? Hoje a internet hoje é só um meio de comunicação, como se fosse a eletricidade, e a comunicação digital hoje faz parte de cada momento que a gente está, que a gente tem. Né? E assim, e nesse mesmo, né, respondendo a esse mesmo questionamento, onde eu digo que é mais fácil as pessoas identificarem um aparelho, né, que alguém possa estar usando, um aparelho, então, enfim, um smartphone de última geração, do que de repente identificar, sabe, que de repente possa ter uma pessoa idosa querendo atravessar a rua e, enfim, e notoriamente precisa de ajuda e as pessoas dificilmente identificam isso. Tá? Sobre a era digital, é isso que eu tenho a falar. Tá? Ou seja, nós estamos vivendo aí um momento, sabe, onde os relacionamentos são digitais, né? E as pessoas estão perdendo cada vez mais a questão da humanização, sabe? A questão, sabe, de ver o próximo como pessoa e saber que pode, que de repente, dependendo do tempo que esteja chovendo, parar e começar a olhar a chuva com outros olhos. Né? E assim, tá? A era digital é essa. E eu, como pessoa, quem sou? Eu, como pessoa, sou um empreendedor, tenho 2 filhos. Né? Como empreendedor, eu já fiz bastante. E eu acho que é só o começo, foi só o começo. Eu, como empreendedor, já empreguei várias pessoas em seus primeiros empregos, né? Já dei oportunidade a várias pessoas de não conhecerem da atividade fim da minha empresa, tá? E saírem daqui como profissionais formados. Já me dei essa oportunidade, porque também é muito bacana, na verdade, essa oportunidade não é de mão única, e sim de mão dupla, né? Você também aprende com as pessoas. E como empreendedor, sabe, eu sou um cara satisfeito por poder, sabe, em cada projeto que eu tenho, né, que não são os mais bonitos, né, mas sim são os que mais podemos mensurar resultados. Em algum momento eu vou colocar isso para vocês na prática, né, de como funciona. E assim, e como pessoa, né, na sociedade, eu sou um cara, sabe, que adoro ter momentos de relaxamento nos meus finais de semana, mas sou uma pessoa, sabe, cada vez mais atenta, né, ao social. Tá? Eu preciso colocar, não é o intuito, não é a intenção, sabe, que vocês traçam no perfil a partir, de repente, de um exemplo ou outro que eu vou acabar colocando, eu no social, né, quais são as minhas atitudes, né, e assim, uma pessoa, creio eu, que ela é vista pelas atitudes e os atos que ela vinha a tomar. E assim, sou uma pessoa que nos meus finais de semana, nos momentos que eu estou, sabe, tranquilo, onde eu não estou, de repente, atualmente, né, por exemplo, criando um projeto, vendo uma forma de, sabe, de tentar levar, né, mais resultado, um resultado positivo às pessoas, e com esse diferencial de buscando a humanização, de buscando o social, de buscando os atos que fazem as diferenças, né? E quando não estou fazendo isso, eu estou sempre atento, né? Uma certa vez eu conversando com uma pessoa, né? E assim eu cheguei e até pus para ela um exemplo. Você está vendo, por exemplo, né? No local onde estávamos, tipo um bar, tá? E um bar e uma mercearia. E ali tem o dono do bar e tem a esposa dele que cuida da mercearia.
E assim, eu sempre percebi nela uma pessoa, sabe, que tem um certo cuidado ao lidar com os clientes, né? E, enfim, teve um determinado momento em que eu cheguei através de um amigo que é dono de uma floricultura, pedia que ele enviasse um buquê de flores para ela, simplesmente pela forma dela atender as pessoas. E esse, por acaso, foi um dos meus atos, né? Um dos atos que eu tenho algumas histórias para contar. Eu tenho 43 anos e, assim, desde que eu me conheço como gente, eu tenho, assim, atitudes parecidas com essa. E, enfim, esse papo até, né, comecei a bater com essa companheira que eu tenho hoje, na verdade. Esse papo veio até porque eu escutando, não lembro bem se foi o Adolfo Conrado ou se foi o Érico Rocha, o seguinte questionamento: se você deixasse de existir hoje, ou se sua empresa deixasse de existir hoje, qual seria a diferença, né? Aí, por acaso, eu fui perguntar isso a Tereza, que é uma pessoa que ela praticamente não vive empreendedorismo, não é uma pessoa do mercado, atualmente, digamos, até uma pessoa do lar, né, mas sempre batalhou a vida dela inteira, e ela me deu uma resposta muito satisfatória, que eu gostei muito de ter escutado. Só para não deixar passar em branco, ela citou assim: bom, Luiz, muitas das vezes, né, a gente não sabe, né, se a gente deixar de existir, a gente não sabe exatamente a quem que a gente vai fazer falta, porque tem gente que, de repente, que gosta da gente de uma determinada forma, que gosta, que aprecia, que acompanha, e a gente não sabe. E essas pessoas, a gente, de repente, vai estar fazendo falta, a gente não sabe até onde a gente alcança, isso aí é alcançado. Foi por isso que eu dei esse exemplo para ela, né? Eu também, como pessoa, aí também nesse mesmo bate-papo com ela, né, eu só estou fazendo um release, né, de um bate-papo que eu tive